Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas, gente, Ciências Humanas com o professor Pedro Turco. Antes, queria divulgar meu Instagram aqui, ó, @PedroIvoTurcoJorge, @PedroIvoTurcoJorge, me sigam lá nas redes sociais, deixo dica de livro, filme, muita coisa boa relacionada às ciências humanas e à história, beleza? Então vejam, hoje nós vamos falar em especial da sociedade Inca, tá? Falar um pouquinho aí da sociedade Inca, falamos na aula passada sobre as 3 grandes civilizações pré-colombianas e hoje nós vamos falar de uma em especial. Tá? Então veja, os Incas, né, foram sociedades conhecidas como sociedades pré-colombianas e se desenvolveu, né, na região dos Andes, as famosas cordilheiras dos Andes. Parte da Cordilheira dos Andes pega o Peru, né, principalmente a região norte da Cordilheira dos Andes, pega aonde hoje é o atual Peru, e os Incas moravam ali, né, se residiram ali, construíram suas cidades e os seus centros urbanos próximo a grandes montanhas, tá? Nós estamos falando aí do século 13, 14, aonde as sociedades incas se desenvolveram. Aqui a visão de Machu Picchu, uma das cidades incas, tá? Existiram várias. Cusco, por exemplo, foi a capital inca. Percebam como é que eles construíram cidades próximas a montanhas, ou no cume das montanhas. Criaram até sistema de agricultura próprio para produzir em cima das montanhas, né, no alto das montanhas, e a partir daí sobreviver nessas regiões aonde hoje nós conhecemos como Cordilheira dos Andes, tá bom? Cidade de Machu Picchu aí na telinha de vocês. Então vejam, construíram um verdadeiro império, né? Impressionante. Se a gente olhar o Império Inca, uma organização social complexa, uma organização de classe, inclusive, complexa, uma arquitetura incrível, pela foto anterior, deu para vocês perceberem um pouco isso. E um sistema agrícola eficiente, tá? Um sistema agrícola eficiente. Por quê? Porque eles sobreviviam da agricultura. Os incas sobreviviam da agricultura, tá? Então, eles aprenderam a construir aspectos e conhecimentos agrícolas em regiões de alto, vamos dizer assim, né? Em regiões de aspectos montanhosos, né, no alto das montanhas. Tá? Então, a agricultura era atividade fundamental. E, normalmente, a agricultura estava vinculada a aspectos religiosos. Né? Quer dizer, a agricultura como um bem, como uma produção, uma prática de sobrevivência, de alimentação, mas também como um aspecto religioso. Os incas agradeciam aos deuses quando a agricultura dava certo, ou quando uma safra dava certa. Ele agradecia aos deuses porque tinha um vínculo religioso também com a terra e com a produção agrícola. Tá bom? Nessa imagem você vê sacerdotes incas. Cultuando aí principalmente o Deus Sol. Tá bom? Então veja, os incas têm até hoje, né, uma rica cultura. Se você for fazer um passeio lá na cidade de Cusco, na capital do Império Inca, você vai perceber a rica cultura, né, que tem lá nessa cidade. Eles produziam inúmeros trabalhos, principalmente em ouro e prata. A região ali do Peru, onde está localizado o Império Inca, é muito rica em ouro e prata, tá? Então, eles produziam muito isso. Sua pirâmide social, né? Se a gente for olhar aí a pirâmide social Inca, a gente vai ver que os sacerdotes, líderes religiosos, ficavam no topo da pirâmide, né? Eles eram ao mesmo tempo líder religioso e influenciava na política, influenciava na organização política. Nós tínhamos aqui no centro da pirâmide, no meio, né, os nobres, descendentes dos chefes de clãs, pessoas que pertenciam às elites, e aqui embaixo os escravos, né?
que eram os trabalhadores da época, os Ianaconas, que normalmente faziam um trabalho mais duro, tá? Percebam, os incas eram uma sociedade de classe. Perceberam? Os incas eram uma sociedade de classe, né? Uma sociedade dividida em classe. Olha que imagem linda, né? Das populações incas. Percebe o contexto da imagem? Ó, eles estão lá na Cordilheira dos Andes, regiões montanhosas, e eles adaptaram a vida a essa região, adaptaram o modo de produção nessa região, adaptaram a sua sobrevivência nessa região. Bom, veja, o líder político, também conhecido como imperador inca, então o imperador inca era ao mesmo tempo líder político e ajudava na organização da sociedade inca. Então, o líder político ajudava na organização da sociedade inca. Era também líder divino e supremo. Ou seja, tinha características religiosas. E pertencia aí às famílias nobres e os sacerdotes, né? Normalmente o imperador inca vinha de uma família nobre, uma família de sacerdotes, pessoas que têm alta influência nesse processo e nessa sociedade. Bom, tá aqui o imperador, ó, sendo carregado pelos seus súditos, pelos seus escravos. Fica claro aí que a sociedade inca foi uma sociedade de classe, né? Uma sociedade dividida em classes sociais, e a partir dessa divisão que ela foi sendo construída. A figura do imperador se coloca enquanto um líder político central, né? E esse líder político central, ele ajuda na organização social da sociedade inca, na organização política, e a partir daí é que ela se configura, que ela se transforma e que ela se constitui, ou melhor dizendo, se constitui enquanto sociedade, tá bom? Veja, essa imagem, né, é linda, né? Linda no sentido de representar aí muito bem essa sociedade, esse povo que está aí e que faz parte da história da América Latina e que expressa elementos dos povos originários da América Latina. Tá? Nós estamos falando de pessoas que foram violentadas durante o processo de colonização cultural da Espanha, colonização cultural e econômica da Espanha, anos depois, né? Mas foram. Sociedades que deixaram de existir, inclusive. Tá bom? A economia inca, falar um pouquinho da economia inca aqui, ó. Era baseada na agricultura, e tem como destaque o cultivo de batatas. Os incas comiam muitas batatas, comidas à base de batata. Milho, comidas à base de milho, e quinoa, tá, gente? Comida à base de quinoa. Então, os incas comiam muito aí à base de milho, quinoa, entre outros produtos. Tá aí, sociedade inca. Lembra muito Machu Picchu, essa imagem? A forma de organização, as casas feitas de pedras, muito bem, do ponto de vista da engenharia, né? Olha a produção do conhecimento em torno da engenharia dessas cidades, muito bem relacionados, tá bom? Eles desenvolveram técnicas avançadas de irrigação, terraços agrícolas. Veja, isso aqui tudo é conhecimento em engenharia, tá, gente? Conhecimento de produção da engenharia, e conhecimento agrícola também, né? Terraços agrícolas para maximizar a produção de alimentos em terrenos difíceis, montanhosos, tá bom? Tá aí mais uma celebração religiosa das comunidades incas, tá? Então veja, produziram conhecimento em engenharia, em astronomia, em agricultura, produções culturais, religiosas. Então é uma sociedade rica culturalmente falando. Bom? Bem, é isso. Tá aí, imagem linda, né? Mostra uma cerimônia cultural inca,
Para quem tiver curiosidade de pesquisar mais sobre essa sociedade, vale a pena, porque elas fazem parte do rol dos povos originários da América Latina, que foram violentados durante o processo de colonização espanhola na América. Tá bom? No mais, volto na próxima aula. Valeu!